Chegamos à última temática deste curso, improbidade administrativa. Tema de base constitucional, está lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E a gente não pode deixar de destacar a nossa querida LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Também conhecida como LIA, certinho? Vamos só fazer uma leitura rápida aqui desse 37, parágrafo 4º, que eu acho que vale a pena. Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, aqui traz um rol de sanções meramente exemplificativo. E a regulamentação dessa matéria vai estar na LIA, Lei 8429 de 92. Essa lei aqui, se puder ler também, eu agradeço, né? Se puder ler, eu acho que vale a pena. É uma temática aí de suma importância que pode ajudar na resolução de questões de improbidade que sempre cai. O que a gente pode destacar aqui sobre essa temática? Não é qualquer irregularidade ou transgressão disciplinar que vai ensejar a aplicação da lei de improbidade administrativa, tá? Pode ser, né, que se resolva de outra forma, não tem problema, tá? Não tem problema. O que a gente vai aplicar a Lei 8429? A gente aplica a Lei 8429 em ações ou omissões que gerem enriquecimento ilícito em detrimento da função pública, que causem dano ao erário ou, e que atentem contra os princípios da administração pública. Então aqui a lei de improbidade administrativa é para 3 espécies de atos, os atos que gerem enriquecimento ilícito em detrimento da função pública, que causem dano ao erário e que atentem contra os princípios da administração pública. Então eu quero destacar, gente, que não vai se exigir, como regra, dano ao erário público para que haja a configuração da improbidade. Pode ser que tenha? Pode, mas não é um requisito essencial necessário para que tenha aí a improbidade. E além disso, um outro aspecto também, que para caracterizar essa lei tem que ter dolo. Tem que ter um dolo específico do agente. Tem que ter um dolo específico do agente. Beleza. Esses atos, podem ser sancionados na instância administrativa, penal e civil. A gente relembra aí a independência das instâncias. E lembrar que as sanções de improbidade vão ter uma natureza especial, uma vez que elas serão aplicadas mediante a propositura da ação de improbidade, nos termos da lei. E quem que é a competência para legislar sobre isso? União, tá? Então, alguns destaques aí sobre improbidade para que a gente possa efetivamente trabalhar. Então, vamos puxar aqui 8429, isso aqui eu já mencionei, já adiantei para vocês, olha só, hipóteses, artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Artigo 9º, questão do enriquecimento ilícito. Artigo 10, prejuízo ao erário. E artigo 11, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. E o artigo 12, as sanções. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nesses artigos aí, pelo menos, tá? Mas vamos ver como que isso já foi cobrado. Pessoal, em 2014, tá? Então, em 2014, olha que questão interessante que apareceu. Caio, chefe de gabinete do prefeito do município X, ocupante exclusivamente de cargo em comissão,
conhecendo os planos concretos da Prefeitura para levar asfaltamento, saneamento e outras intervenções urbanísticas a um bairro mais distante, revela a alguns construtores tal fato, levando-os a adquirir numerosos terrenos naquela localidade antes que ocorresse sua valorização imobiliária. Caio recusa expressamente todos os presentes enviados pelos construtores. Sobre essa situação, a gente tinha que conhecer o artigo 11. Olha só de curiosidade o que dispõe o inciso 7º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Então, era correta, a assertiva que falava que esse ato de improbidade pode estar configurado com a mera comunicação antes da divulgação oficial da medida a ser adotada pela Prefeitura, que impactará na valorização dos imóveis. Ainda que Caio não tenha recebido presente, não tenha recebido valor, o simples ato da comunicação já caracterizou ato de improbidade administrativa. Agentes da improbidade administrativa também é um aspecto importante que a OAB geralmente cobra, tá? Saber aí quem são os agentes da improbidade administrativa. Olha só o artigo 2º. Olha só o artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei ou particular. Então, olha só, o particular também pode estar inserido pessoa natural ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, lembrar que além dos agentes públicos, particulares também podem responder por improbidade, mas vão ter que induzir ou concorrer para a prática do ato. Agentes da improbidade, eu já vi uma questão em 2018. Em 2018, cobrou-se sobre agentes públicos que praticaram uma fraude em concurso público. Só que isso foi descoberto tão somente após a posse. E aí, a resposta, era que não praticaram ato de improbidade administrativa, pois no momento em que ocorreu a fraude no concurso público, não teve a participação de agentes públicos. Então, iam responder por outras coisas. Não seria pela lei de improbidade administrativa, porque a fraude foi no concurso e a posse veio depois. Não teve nenhum envolvimento aí de agente público. E por fim, gente, eu quero mencionar também a respeito do pedido de indisponibilidade de bens, tá? Pedido de indisponibilidade de bens. Olha só, na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. E aí, só para destacar o parágrafo 3º, que esse pedido de indisponibilidade apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Tema
importante aí também. E isso caiu até em 2017. Olha só como que isso caiu em 2017. Vou pegar uma questãozinha aqui para vocês do nosso material. Em ação civil pública, por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, ajuizado em desfavor de José, servidor público estadual estável, o juízo de primeiro grau, após os devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que constam na inicial. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quanto bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Foi cobrado exatamente isso daí, tá, gente? E só um outro destaque aqui, né, que a gente também pode falar, é que essa indisponibilidade, ela pode incidir sobre os bens que já integravam o patrimônio do sujeito ativo antes da prática do ato de improbidade, mas não vai incidir contra salário e bem de família, salvo se comprovar que isso é fruto da vantagem indevida. Então, com isso, a gente chega ao final do nosso curso aqui das 10 temáticas mais cobradas no exame da OAB em Direito Administrativo. E eu quero deixar a dica para vocês, né? Falei lá no começo e vou falar no final. Façam questões, tá, gente? Façam questões, dá para filtrar tudo certinho, as temáticas. Que concursos ou OAB de bolsa? OAB de bolsa específico, né, para OAB, que concursos tem aí uma variedade maior de questões. E também, né, gente, meu site e meu Instagram. Qualquer coisa estaremos à disposição aí de vocês. Certinho? Então, só posso falar que vai dar certo, tá, gente? Vai dar certo. Agradecer a presença de vocês aqui. Não vou enrolar muito não para encerrar, mas eu quero que vocês não deixem de estudar as temáticas aqui presentes no nosso material. E acompanhe aí também o nosso curso. Passa aí em todo o curso que vocês vão encontrar uns materiais complementares de questões também. Certinho? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e valeu!